que é depressão? Depressão, como dito antes, é uma doença, é um transtorno mental, onde pode ser visto como desordem mental, como algo que afeta as emoções, as relações, a atividade do nosso dia a dia, a rotina, no trabalho, saúde física, entre outros. Então, a longo prazo, isso pode gerar diversos prejuízos psicossociais e também no nosso bem-estar subjetivo, como eu falei. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são humor depressivo, com aquela sensação de tristeza, sentimento de culpa, desvalorização, um vazio que parece não ter fim. A gente sabe que por muito tempo a depressão foi só vista como uma tristeza. Se a pessoa está triste, logo ela está deprimida, depressiva, só que vai muito além da emoção tristeza. Também é relacionada à falta de energia, cansaço em excesso, lentificação do pensamento, como por exemplo, na ansiedade é o aceleramento do pensamento. E já na depressão é a lentificação do pensamento. Falta de concentração, dificuldade de memorização, falta de vontade e de iniciativa. Isso também é relacionado a sono, perda de apetite, redução do interesse sexual, dores e sintomas difusos como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese, entre outros, inquietação constante também e pensamentos recorrentes com relação à morte. Ju, então quer dizer que se eu tiver tudo isso ou a maioria desses sintomas, eu tenho depressão? Isso quer dizer que, se você tem pelo menos 5 desses sintomas, é importante você buscar profissionais como um médico, psiquiatra, para estudar o seu caso, fechar um diagnóstico e começar um tratamento adequado, com medicação e psicoterapia, por exemplo. Até porque, às vezes eu me identifico só com os sintomas, ou às vezes com um colega que já tem um diagnóstico e eu penso, pronto, eu tenho depressão, e agora? Meu colega faz um tratamento, faz algo no dia a dia e dá certo para ele. Só que a questão é que cada ser humano é cada organismo é um organismo. Então, por isso que é importante você buscar um profissional, você fechar o seu diagnóstico e ver o melhor caminho e tratamento para isso. Até porque, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, existem coisas que vão ser muito diferentes, não só de eu ser um ser humano único, né, mas também outras questões do nosso corpo que podem fazer diferença no tratamento. Por isso que sempre feche um diagnóstico com um profissional e faça o tratamento adequado como ele pede, tá certo? Mas por que eu dou sempre ênfase a isso? Porque muitas vezes, quando a gente não tem um diagnóstico adequado e um tratamento certo para seguir, a gente acaba buscando fugas, caminhos não muito legais que podem agravar ainda mais o nosso adoecimento. Por isso que é sempre muito importante você se perceber, você ficar de olho no seu corpo fala o tempo todo, porque o nosso corpo está o tempo todo mandando mensagens pra gente. Caso você sinta 5 ou mais desses sintomas, procure um profissional para fechar o seu diagnóstico e assim começar um tratamento adequado para você. Certo? Ainda citando o Ministério da Saúde, existem alguns fatores de riscos importantes, como histórico familiar. Às vezes você tem casos na sua família que podem ser uma predisposição para você ter também transtornos psiquiátricos correlatos. Ou seja, às vezes eu tenho já um transtorno de ansiedade, por exemplo. E aí isso, dependendo de como eu estou tratando e cuidando, isso pode levar a um outro adoecimento, como por exemplo a depressão. Tanto a depressão levar a transtorno de ansiedade, como o transtorno de ansiedade levar ao transtorno depressivo. Estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, aqueles traumas que a gente passa na infância, mas não só na infância, tá certo? Em outras etapas da nossa vida. Diversas doenças, como por exemplo, doenças cardiovasculares, entre outros, conflitos conjugais, mudanças bruscas de condições financeiras e desemprego, que são coisas que vão além só da tristeza, como a gente falou no início. Como também era muito visto antes, mas se a gente for olhar, tudo pode levar a um adoecimento, como, por exemplo, o transtorno depressivo. E aí as principais causas podem ser questões genéticas, como a gente falou, bioquímica do cérebro, que aí entra aquela questão das medicações que eu falei, por exemplo, porque um tratamento de uma pessoa, mesmo a gente tendo os mesmos sintomas, pode não ser tão eficaz quanto. Porque às vezes a gente tem algumas deficiências de substâncias no nosso cérebro, chamados neurotransmissores, então dependendo do seu caso, dependendo do que você precisar, o médico vai passar exatamente o tratamento que vai não só cuidar disso, mas como um todo, que acaba prejudicando nesse sentido, né?
e eventos vitais, né, que são os eventos estressores, como a gente falou, que podem desencadear episódios depressivos também naquele momento, né, junto da predisposição genética. E quem pode ter depressão, Ju? Qualquer pessoa. Crianças, adolescentes, idosos, adultos, não importa. Qualquer pessoa pode ter depressão. Como a gente viu, os principais sintomas e situações de risco que podem levar ao adoecimento. Ainda existe muito tabu em cima da depressão, né? Por isso que é muito importante a gente validar nossas emoções, valorizar a saúde mental, não só a nossa, mas das pessoas ao nosso redor também, né? E isso não envolve aquelas frases famosas como engolir o choro, engole o choro, isso é uma fase, é exagero seu, é exagero da pessoa, não tenho tempo para tristeza, não tenho tempo para chorar, o que a gente vê muito hoje em dia, alguns memes na internet, né? Isso passa, o tempo cura, que são frases que podem ser ouvidas em qualquer idade e que isso pode até agravar um pouco mais, às vezes a pessoa já tem os fatores de risco. É uma coisa tão pequena, que parece inofensiva, mas que pode sim a longo prazo prejudicar. Então, o problema da gente invalidar e reprimir tudo isso é que a gente pode gerar esse adoecimento e prejudicar na qualidade de vida do indivíduo e da nossa, obviamente, né? Então, se questione nesse momento. Você já ouviu essas frases? Você já disse essas frases para alguém? Se você já ouviu, como é que foi para você? Você ainda escuta? Ainda te persegue em alguns momentos? Isso às vezes é algo que fica marcado na gente. Isso não quer dizer necessariamente que você tenha depressão, por isso que eu falei, fique atento aos sintomas e busque um profissional. Mas são feridas em aberto que ao longo da vida vai só acumulando outras coisas e que podem gerar cada vez mais esse adoecimento. E mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais sobre formas de acolher outras pessoas, que eu acho um assunto muito importante também da gente falar, porque às vezes é difícil da gente se acolher. Imagine acolher o outro, imagine acolher uma pessoa próxima da gente. Às vezes parece até o contrário, né? É mais difícil eu me acolher do que acolher o outro, mas dependendo da situação que a pessoa vive, do adoecimento que ela passa, pode ser muito importante a gente ter muitos cuidados com o que a gente vai falar ou os caminhos que a gente vai percorrer naquela situação. Então, ao longo do curso, vamos aprofundar um pouco em diversos temas. Não vamos falar só sobre a depressão, mas nas emoções, nas relações, no ambiente que a gente está inserido, né? Até porque tudo pode agravar ou até ajudar no nosso processo de cura, de autoconhecimento, porque ao mesmo tempo que determinados âmbitos da nossa vida podem gerar esse adoecimento, também da forma como a gente lida com tudo isso pode ajudar a gente também a adquirir cada vez mais o bem-estar subjetivo.